Boa tarde, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? A primeira vez na semana que a gente tá se falando, né? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde, bem como as suas famílias. Hoje, pessoal, nós vamos conhecer um assunto muito interessante. A intertextualidade. O que é inter? Inter é dentro. E textualidade, a maneira da gente ver os textos, né? Então, um texto, a referência que um texto vai fazer de outro. Dentro da intertextualidade, nós vamos ver também a paródia, que nada mais é uma maneira de eu citar um outro texto que já existe, dando a ele um novo formato, sem que ele perca todas as características do texto original. Então, a intertextualidade nada mais é do que a influência ou a relação entre dois ou mais textos, analisando as referências existentes entre eles. Tais referências podem ser notadas de formas explícitas ou implícitas e representadas sob diferentes formas, sejam elas auditivas, visuais ou escritas. A gente vai ver no final dessa aula, pessoal, um exemplo bem claro, né, do que é uma intertextualidade. Em outras palavras, a intertextualidade é uma espécie de diálogo entre as construções visíveis no conteúdo, forma ou ambos. A intertextualidade é verificada em músicas, propagandas, artes plásticas, dança, entre outras manifestações. A vantagem desse tipo de processo, né, da intertextualidade, desde que utilizada da forma correta, é um enriquecimento textual por explorar o tema tratado de forma mais aprofundada. Ademais, serve para comemorar algum acontecimento, relatar um fato histórico, descrever a cultura de um povo ou de uma personalidade. Ou seja, pessoal, eu tenho um texto, eu vou procurar de uma outra forma fazer uma interpretação diferente desse mesmo texto. Então, levando em consideração as ideias do texto original. Então, eu estou fazendo uma intertextualidade, certo? Eu estou tendo como base um texto e em cima daquele texto eu vou escrever um novo texto, dando um novo sentido a ele. Intertextualidade implícita e explícita. O que é algo implícito? É algo que existe, mas não é mostrado. O que é algo explícito? É algo que ele existe e é mostrado. Então, a intertextualidade pode ser classificada conforme a sua relação com o texto-fonte. Isto é, se aparece de forma direta, explícita, a forma mostrada, a forma mais aberta, ou de uma forma indireta, né? De uma maneira mais implícita. Então, a intertextualidade implícita não é facilmente identificada pelos leitores, exigindo ou recorrer a reconhecimentos prévios para compreender o conteúdo. Por isso, não estabelece uma relação direta com o texto-fonte, nem elementos que eu identifico. Quando eu digo texto-fonte, pessoal, eu falo do texto base, de um texto original que vai ser retrabalhado com um novo sentido. E a intertextualidade explícita. Os leitores identificam a intertextualidade de forma rápida por elementos e relação direta estabelecida com o texto-fonte. Não esqueça, quando eu sempre estou tratando aqui, pessoal, de texto-fonte. Texto-fonte é o texto base, é o texto original que eu vou trabalhar fazendo dele um novo texto. Não exige que haja nenhuma dedução ou algum conhecimento prévio para a compreensão. Aqui nós temos um exemplo claro, feito água, do processo de intertextualidade. Acho que todos vocês conhecem, né, essa música
Monte Castelo, que é da Legião Urbana, né? Essa música, Monte Castelo, ela foi baseada em um trecho da Bíblia. Ou seja, Renato Russo, né, que ao cantar essa música, ele teve como base o texto que já existia na Bíblia. Então, esse processo é chamado de intertextualidade. Quando um texto original já existe, uma pessoa vai pegar o sentido desse texto e vai fazer uma nova construção textual. Então, a música Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, que cita Camões, né, que é o Soneto de Camões, e a Bíblia, né, que está em Coríntios capítulo 8. O trecho bíblico original que vai dar origem a outros textos de Camões e na letra da canção do Legião Urbana é: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Então, esse é o texto bíblico que vai dar origem ao processo intertextual, né, de Luís Vaz de Camões, que é o Soneto da Fidelidade, né, que diz: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor. Então esse é o soneto conhecidíssimo, né? Soneto da Fidelidade de Luís Vaz de Camões, que teve como base também, né, esse trecho da Bíblia. E esse trecho da Bíblia também influenciou, né, uma música do Legião Urbana, né, que é chamada de Monte Castelo, que é uma música que tem a letra belíssima, que foi cantada por Renato Russo, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal. Não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É o solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata a lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Claro que eu não vou cantar aqui porque a minha voz é horrorosa, né? Mas a letra da música é belíssima. E na voz do Renato Russo também, né? Do grupo Legião Urbana, ela fica uma maravilha. Então, eu trouxe esses dois trechos para vocês, simplesmente para vocês entenderem o que é o processo de intertextualidade. Nada mais é do que eu ter um texto base, certo? E através desse texto base, ele vai servir de exemplificação para outros textos, certo? Que vão pegar a ideia original desse texto fonte, que eu chamo de texto base, né? Para dar origem a outros textos. Então, o Luís Vaz de Camões, ele teve como base esse trecho bíblico e o grupo Legião Urbana também, ele teve como base tanto o trecho bíblico quanto
o trecho do soneto de Luiz Vaz de Camões. Fazendo referência a esses dois textos, foi criado um texto, foi criada uma canção, dando um novo estilo, dando uma nova roupagem a esse texto, ok? Agora, a paródia é praticamente a mesma coisa. Só que a paródia, muitas vezes, ela vem ser apresentada com um tom crítico, um tom satírico, um tom de humor. O termo paródia é derivado do grego parodés e significa canto ou poesia semelhante à outra. Trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico que altera o sentido original, criando assim um novo. Nada mais é do que eu pegar um determinado texto, uma determinada gravura, ou qualquer outro elemento textual ou visual e colocar um tom crítico em cima dele, ou colocar uma nova roupagem, com uma nova opinião, com novos conceitos, levando em consideração alguns elementos do texto original, ok? A paródia consiste na recriação de um texto, conservando a ideia central do hipertexto, que é o texto de referência. Quando eu chamo aqui hipertexto, né, eu digo que é o texto de referência, mas eu também posso chamar o texto base ou texto referência, né? Mas atribuindo a ele efeitos mais sarcásticos, humorísticos e críticos. Podemos dizer que a paródia é um exercício de intertextualidade, cujo objetivo é levar o leitor a fazer uma reflexão crítica a respeito do que acontece na sociedade. De modo bastante irreverente, a paródia contribui para a formação de leitores ou sujeitos mais reflexivos e politizados. É possível observarmos de que maneira isso ocorre a partir por exemplo, da paródia do poema Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, escrita pelo apresentador de programa de televisão Jô Soares, e foi intitulada Canção do Exílio às Avessas. Então, o que aconteceu? O Jô Soares, ele pegou a Canção do Exílio, que foi originalmente escrita por Gonçalves Dias, e colocou uma nova roupagem em cima da Canção do Exílio, um novo texto, né? Não desprezando as rimas, a sonoridade do texto original. A partir da leitura do poema de Gonçalves Dias e da paródia de Jô Soares, é possível observar que tanto Gonçalves Dias quanto Jô Soares procuraram apresentar o seu ponto de vista e deixar suas impressões da realidade, dos acontecimentos de suas épocas, dos seus dias, do contexto político, social, cultural e filosófico. Ou seja, eu posso escrever um determinado texto em cima de um outro, levando em consideração a realidade e a opinião do autor, certo? Contanto que essa nova roupagem, né? Eu digo essa nova roupagem, esse novo texto que vai ser escrito por esse novo autor, que vai ter como base, né, o texto original, né, que vai ser parodiado, a gente chama o texto parodiado, que é o termo, que é o texto base, né? Ele leva em consideração alguns desses elementos, como eu já falei para vocês. Pode ser rimas, pode ser sonoridade, pode ser ritmo, né? Por isso que a gente estuda a paródia dentro do poema, ok? A Canção do Exílio. Esse aqui é um exemplo bem claro, né? Eu trouxe para vocês se aterem bem o que é isso. Tanto que o Jô Soares, né? Ele procurou dar procurar manter as rimas, sonoridade, ritmo, né? Com base do texto original. Então, Gonçalves Dias, né, ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá.
em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. O que o Jô Soares fez? Parodiou a canção do exílio, dando até mesmo um novo nome. Ele disse Canção do Exílio às Avessas. Esse foi o novo nome que o Jô Soares deu ao texto parodiado do Gonçalves Dias, né? Ele diz: minha Andinda tem cascatas onde canta o curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. O meu céu tem mais estrelas, minha várzea tem mais cores. Esse bosque reduzido deve ter custado horrores. Minha Andinda tem piscina, heliporto e tem jardim. Feito pela Brasil Garden, não foram pagos por mim. Em cismar sozinho à noite, sem gravata e paletó, olhou aquelas cachoeiras onde canta o curió. Minha Andinda tem primores, de floresta tropical. Tudo ali foi transplantado, nem parece natural. Olho a jabuticabeira dos tempos da minha avó, não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Finalmente, aqui na Dinda, sou tratado a pão de ló. Só faltava envolver tudo numa nuvem de ouro em pó. E depois de ser cuidado pelo PC com xodó, não permita, Deus, que eu tenha de acabar no chilindró. Ou seja, percebam que os vários elementos do texto original foram conservados nesse novo texto feito pelo Jô Soares, né? Como por exemplo, a quantidade de versos. Aqui nessa Canção do Exílio, porque eu não coloquei todos, tá? Mas a quantidade de versos aqui da Canção do Exílio às Avessas feita por Jô Soares geralmente corresponde à quantidade de versos do Gonçalves Dias na sua canção original, Canção do Exílio. Inclusive, pessoal, a Canção do Exílio, ela deu origem a algumas ideias, né, que foram aproveitadas pelo nosso hino nacional, né? Então, a gente pode dizer também que a Canção do Exílio é o nosso texto original para esses textos que a gente citou. Vamos trabalhar agora a nossa compreensão em cima dessa Canção do Exílio de Gonçalves Dias e Canção do Exílio às Avessas de Jô Soares. O poema de Gonçalves Dias reflete a respeito da saudade que sente da sua terra natal, destacando suas características ambientais, naturais e revelando seu desejo de retornar a ela. Nesse poema, o Gonçalves Dias, que se encontrava em Coimbra, em Portugal, cursando a faculdade de Direito, reflete sobre as belezas da sua terra, no momento da recém-adquirida independência do Brasil em relação a Portugal. Ou seja, ele tinha saudade do Brasil, né? Já Jô Soares, a paródia de Jô Soares, entretanto, faz exatamente o contrário, por meio da ironia, né? O eu lírico enaltece a região em que se encontra no presente e não deseja retornar à sua terra natal, que é Maceió. O Jô Soares, ele transforma a poesia de Gonçalves Dias em uma paródia na qual denuncia os escândalos políticos de algum ex-presidente da República, né? Como você pode observar, de modo crítico e bem-humorado, a paródia de Jô Soares reflete sobre os confortos, regalias e modernidades desfrutados devido ao cargo de Collor, que o Collor, que era o antigo presidente, ocupava, e sobre o horror que o eu lírico, né, sentia sobre voltar à sua terra natal. Certo? Esse texto aqui é o texto do Jô Soares, certo? Então, pessoal, vocês vão abrir o livro de vocês agora na página 101. Página 101. Página 101. Página 101. Na página 101, nós temos a intertextualidade e a paródia, né? Que a gente já deu algumas características e alguns exemplos para vocês se inteirarem mais sobre o tema que a gente está estudando. Observe e compare essas três pinturas. Na primeira pintura, nós vemos rosa e azul,
né, que é uma pintura original de Auguste Renoir. Na segunda pintura, nós temos Magali e Mônica de rosa e azul, de 1989, do Maurício de Souza, né, que é o escritor das quadrinhas, né, das revistas em quadrinhos da Turma da Mônica. E logo abaixo nós temos Damas em Giverny, de 2005, de Washington Manguitas. Percebam que esses três textos, eles fazem uma intertextualidade entre eles. Como? Percebam os elementos que se repetem no mesmo texto, né? Os vestidos, os laços, né? Uma geralmente mais lourinha, outro do cabelinho mais preto. Então, eles dialogam entre si, né? Eles fazem um processo de intertextualidade, fazendo referência ao mesmo texto original, que é Rosa e Azul, de Auguste Renoir, certo? Lá na página 102, nós vamos trabalhar em cima dessas pinturas. Olha, inicialmente o quadro Rosa e Azul, lá na página 102 do livro de literatura. O quadro Rosa e Azul foi encomendado a Renoir pelo banqueiro Luiz Rafael e Caden Danvers, pai das meninas retratadas nele. A família não gostou do quadro e ele ficou por muitos anos escondido na casa do banqueiro. Hoje a obra é conhecida em todo o mundo e seu valor é inestimável. Pessoal, esses valores dessas obras de arte, desses artistas antigos, eles valem milhões e alguns valem até bilhões. Eu não entendo isso, né? Então, na primeira questão, a primeira pintura também conhecida por As Meninas Karen Danvers é de Auguste Renoir, um dos mais famosos artistas do mundo. A segunda pintura é de Maurício de Souza, desenhista, pintor e criador das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. A terceira é de Washington Manguetas, um pintor brasileiro cujos quadros estão expostos em pinacotecas do Brasil e do exterior. No quadro Damas de Giverny, Manguetas imaginou as meninas retratadas na primeira pintura, Alice e Elizabeth, adultas, visitando o Jardim de Monet, um grande pintor francês da época, no povoado de Giverny, na França. Observe as três pinturas, reparando nas cores, na posição das personagens, na roupa e nas expressões delas. Que semelhanças há entre as pinturas? Então, vocês podem notar, pessoal, que essas pinturas têm várias e várias semelhanças, certo? Várias semelhanças. Né? Eu vou responder com vocês só essa primeira questão, tá bom? Então, as cores das roupas, observem que as cores das roupas, né? São as mesmas nos três quadros. São as mesmas nos três quadros. Porém, no quadro da Magali e da Mônica, elas são mais fortes. As cores das roupas são as mesmas, porém no quadro da Magali e da Mônica, elas são mais fortes. A posição das personagens também é a mesma. A de rosa fica à esquerda e a de azul à direita. Mas no terceiro elas aparecem adultas e de costas, certo? As imagens do primeiro quadro e do terceiro têm o mesmo estilo, isto é, dão a impressão de pouca definição. Parecem ofuscadas e prevalecem cores suaves. Já no quadro da Turma da Mônica, essas cores são mais fortes, ok? Então, as cores das roupas das personagens são as mesmas nos três quadros. Essas são as semelhanças, né? As cores das roupas das personagens são as mesmas nos três quadros. Porém, no quadro da Magali e da Mônica, elas são mais fortes. A posição das personagens também é a mesma.
A de rosa fica à esquerda e a de azul à direita. Mas no terceiro, elas aparecem adultas e de costas. As imagens do primeiro quadro e do terceiro têm o mesmo estilo, isto é, dão a impressão de pouca definição. Parecem ofuscadas e prevalecem cores mais suaves no primeiro e no terceiro quadro. Enquanto que no quadro da Turma da Mônica, as cores são mais fortes. Então, agora vocês vão responder a segunda e a terceira questão. A segunda e a terceira questão. Segunda questão. Como você pode notar, duas das pinturas foram feitas a partir de outra. Isto é, recriam outra, aproveitando alguns de seus elementos. Observe o nome de cada obra e a data em que cada uma foi produzida. Responda a letra A e letra B da segunda questão. E na terceira questão, observe a pintura de Renoir e o nome do quadro. Vocês vão responder a letra A, B e C. Então, ou seja, vocês vão responder a segunda e a terceira questão, tá? Segunda e terceira questão. Pessoal, então, ó, na segunda questão, como você pode notar, duas das pinturas foram feitas a partir de outra. Isto é, recriam outra, aproveitando alguns de seus elementos. Observe o nome de cada obra e a data em que cada uma foi produzida. Letra A. Qual das obras foi criada primeiro? A de Renoir, rosa e azul, que foi criada em 1881. Percebam que a da Mônica foi criada em 1989 e a de Washington Maguetas foi criada em 2005, certo? Então, foi a de Renoir, que foi produzida em 1881. Na letra B, quais obras foram recriadas a partir da primeira?
as pinturas de Maurício de Souza, né, que foi da Turma da Mônica, que foi em 1989, e de Washington Maguetas, que foi em 2005. Foi as pinturas de Maurício de Souza, que foi em 1989, e a de Washington Maguetas, que foi em 2005. Terceira questão. Terceira. Observe a pintura de Renoir e o nome do quadro. A. Qual menina parece ser a mais nova? Qual menina parece ser a mais nova? A de rosa, né, gente? A de rosa, que está do nosso lado esquerdo. A de rosa. Letra B. O que sugere a expressão dela? O que sugere a expressão dela? Parece que ela quer chorar ou já chorou. Olha o rostinho dela de tristeza. Parece que ela quer chorar ou já chorou. Parece que ela quer chorar ou já chorou. Letra C. Como é a expressão da menina mais velha? Como é a expressão da menina mais velha? É uma expressão séria. É uma expressão mais séria. Então, nessa gravura aqui da parte inferior do livro de vocês, na página 102, retrata a casa em que viveu o pintor Monet, em Giverny, que é o cenário da pintura de Maguetas, certo? Que é na última pintura. Na última pintura. Que é na última... É a última pintura da página 101. Quarta questão. Observe o quadro de Maurício de Souza. Repare também o nome dele. Na sua opinião, por que Magali corresponde à menina de rosa? Vocês vão dar a resposta de vocês. E quinta, Maurício de Souza cita claramente o quadro de Renoir, preservando alguns de seus elementos, porém, modifica a expressão facial das personagens. Vocês vão responder a letra A e a letra B. A quarta questão e a quinta questão. Quarta e quinta questão, certo? Quarta e quinta questão. Olha, quarta questão. Quarta questão. Observe o quadro de Maurício de Souza. Repare também o nome dele.
Na sua opinião, por que Magali corresponde à menina de rosa? Porque a Magali é mais nova do que a Mônica. Porque a Magali é mais nova do que a Mônica. Magali é mais nova que a Mônica. Magali é a mais nova que a Mônica. Porque, olha, gente, vocês sabem que a Mônica foi a primeira personagem criada por Maurício de Souza, né? Então, a Magali é mais nova que a Mônica. Quinta questão. Maurício de Souza cita claramente o quadro de Renoir, preservando alguns de seus elementos, porém modifica a expressão facial das personagens. A. Como são as expressões de Magali e de Mônica? Percebam, pessoal, que as expressões da Magali e da Mônica são expressões alegres. São expressões alegres. São expressões alegres. Letra B. Considerando o perfil da turma da Mônica, levante hipóteses. Por que as personagens têm essa expressão? Pessoal, vocês sabem que as personagens da turma da Mônica, elas são personagens, são crianças, né? São crianças, então são personagens infantis e brincalhonas. São personagens infantis e brincalhonas. São personagens infantis e brincalhonas. Sexta questão. Agora observe o quadro de Maguetas e repare no nome dele. No nome do quadro, o pintor não faz referência às cores das roupas das meninas, como fez Maurício de Souza. Como o autor identifica as meninas? E na letra B, na sua opinião, por que o pintor faz essa identificação? Na sua opinião, por que o pintor faz essa identificação? Por que o pintor faz essa identificação? Responda somente a sexta questão. Somente a sexta questão. Então, pessoal, no quadro, letra A. No nome do quadro, o pintor não faz referência às cores das roupas das meninas, como fez Maurício de Souza. Como o autor identifica as meninas? Percebam, pessoal, voltando lá no quadro, que ele identifica elas como damas. Identifica pela expressão damas. Pela expressão damas. B. Na sua opinião, por que o pintor faz essa identificação? Na sua opinião, por que o pintor faz essa identificação? Porque são mulheres adultas. Porque são mulheres adultas. São mulheres adultas, indicando que damas são uma fantasia do autor a respeito de como as meninas de Renoir ficaram quando adultas. Dizendo ou explicando que damas, a expressão damas retratadas são uma fantasia de Maguetas
a respeito de como as meninas de Renault ficaram quando adultas. As meninas de Renault ficaram quando adultas. Sétima. Compare o quadro de Washington Maguetas ao de Renault. A. Que elementos da pintura original de Renault o quadro de Maguetas preserva? E letra B. Que diferença principal há entre o quadro recriado por Maurício de Souza e o recriado por Maguetas? Vocês vão responder somente a questão 7. Somente a questão 7. Somente a questão 7. Somente a questão 7. Então, letra A. Que elementos da pintura original de Renault o quadro de Maguetas preserva? Que elementos da pintura original de Renault o quadro de Maguetas preserva? Olha. As duas personagens mulheres, né? As duas personagens mulheres e as cores rosa e azul usadas por elas. As duas personagens mulheres e as cores rosa e azul usadas por elas. Letra B. Que diferença principal há entre o quadro recriado por Maurício de Souza e o recriado por Maguetas? O quadro de Maurício de Souza, que é o quadro da Mônica, né? Que é o quadro da Mônica, é uma recriação bem humorada da pintura de Renault. É uma recriação bem humorada da pintura de Renault, enquanto o quadro de Maguetas é uma recriação que preserva a seriedade do primeiro quadro. Então, no primeiro quadro é preservado também a seriedade das personagens, né? E lá no segundo quadro, que é o da Turma da Mônica, é uma recriação bem humorada. Na página 104, pessoal, página 104. 104, leia agora os dois textos a seguir e responda às questões 8 e 9, na página 105. 8 e 9 na página 105. O texto 1 é um poema de Cassimiro de Abreu, que é o poeta que viveu no século XX. E o texto 2 é de Ruth Rocha, escritora da atualidade. Texto 1, né? Meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes à flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. Esse texto é de Cassimiro de Abreu, né? Presença da literatura brasileira. Lá no texto 2, ai que saudades. Percebam, pessoal, que esse texto vai preservar alguns elementos do texto 1. Quando ele diz,
Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Me sentia rejeitada, tão feia, desajeitada, tão frágil, tola, impotente, apesar dos laranjais. Ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. Não gostava da comida, mas tinha que comer mais. Espinafre e beterraba, e era fígado e era fava. E tudo que eu não gostava em porções industriais. Como são tristes os dias da criança escravizada. Todos mandam na coitada, ela não manda, a mãe desmanda. O irmão mais velho comanda, todos entram na ciranda, e ela sempre diz amém. Vê se penteia o cabelo, menina se mostradeira, menina novidadeira, está rindo demais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. Percebam os elementos que são trazidos lá do texto 1, que vão trazer o elemento da intertextualidade ao texto, certo? Então, pessoal, olha, não vai dar tempo a gente fazer essa tarefa da página 105, certo? 105. Nós vamos fazer essa página 105 a 107, vai ser da página 105 até a página 109. Eu não quero que vocês façam a página 110. Página 105 até a página 109, para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá bom? Página 105 até a página 109, para a gente corrigir na nossa próxima aula, porque não vai dar tempo a gente fazer essa página 105 toda aqui não, tá bom? Então, pessoal, nós página 105 até a página 109, para a gente corrigir na nossa próxima aula, tá? Então, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.